Ok, gente, agora é exatamente 13 horas e 5 minutos, 1 hora da tarde, 5 minutos agora. Deixa eu dar o meu boa tarde especial ao Paulo Martins, que já está aqui com a gente. Paulo, eu falava já no início do programa também sobre alguns assuntos, né, nas manchetes, sobre alguns assuntos, inclusive colocava aqui também que é importante a gente ressaltar, já que não tivemos a edição na segunda-feira, a polêmica novamente da arbitragem, né? Você viu o que aconteceu no jogo do Sport contra a equipe do Palmeiras e que até o goleiro Marcos foi para as redes sociais para criticar a arbitragem, dizendo, olha, acho que eu não vou nem comemorar essa vitória do Palmeiras, porque de fato não mereceu, foi um resultado injusto. Acho que até o Sport merecia, jogou ali em diversos momentos, merecia a vitória naquela partida contra a equipe do Palmeiras, mas a arbitragem foi péssima nessa partida, o que chama mais uma vez o alerta para a Confederação Brasileira de Futebol para profissionalizar a arbitragem. Há um clamor, há um pedido. Acho que deve ser por aí o caminho para melhorar essa arbitragem, né, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo David Braga. Boa tarde, ouvintes da Rádio União FM. David, eu vou mais longe. Se você tiver um olhar crítico com relação àquele jogo entre Palmeiras e Sport, eu acredito que até o primeiro pênalti seja duvidoso. O primeiro eu acredito que é duvidoso, mas o segundo é escandaloso. Ele é escandaloso porque todo mundo viu, todas as câmeras mostraram que não foi pênalti e o Palmeiras está criando essa fama de ser favorecido pela arbitragem, está entendendo? Aí é complicado, David, é complicado porque em contrapartida o presidente da CBF aproveitou, deu um aumento aí de 300% aos presidentes de federações, né? Em contrapartida não tem dinheiro para profissionalizar a arbitragem nem para fazer o preparo que a arbitragem necessitava, mas para ajudar os seus padrinhos políticos tem, né? Verdade. E eu acompanhava até o programa do PVC, né? E que ele bateu boca com o presidente do esporte. Ele teve a coragem de peitar o presidente do esporte com aquela mesma indagação. Ora, vocês estão criticando da arbitragem, mas os 20 dirigentes, foram a unanimidade, votaram no Edinaldo para a reeleição dele na Confederação Brasileira de Futebol. E aí ele pegou né? Ele disse, olha, a gente não vai misturar uma coisa com a outra. Mas o que de fato é uma verdade, né, Paulo? É tão interessante que ele bateu na arbitragem, eu assisti também, desde essa reportagem se referiu. Ele bateu na questão da arbitragem, bateu, mas quando citou o Edinaldo, ele fez questão de dizer que estava fechado com ele. Você vê como é interessante. Na hora de cobrar de quem é devido, ele não tem coragem de cobrar. Ele já disse, não, olha, a arbitragem é uma coisa, mas eu estou fechado com o Edinaldo, eu acredito que ele é o melhor para a Confederação Brasileira de Futebol. Uma vergonha. Uma vergonha, não tenho dúvida disso. Mas, gente, deixa eu aqui mudar de assunto rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Campeonato Brasileiro com a análise do Paulo Martins. Olha, gente, a Prefeitura Municipal de Mauritius, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Educação, vai realizar, né, o Joema, né, que é o primeiro Jogos Escolares Mauritiense. Nesta última terça-feira, dia 8 de abril, ocorreu no Complexo Esportivo Isaac Gomes da Silva Proares, uma importante reunião de alinhamento com gestores e professores de educação física de diversas escolas do município. O objetivo do encontro, Paulo, foi discutir a realização do primeiro Jogos Escolares Mauritienses, o Joema. Durante a reunião, foram abordados temas como a estruturação das competições, a participação das escolas e a organização dos eventos esportivos. A colaboração entre as instituições é fundamental para garantir o sucesso dos jogos e promover a integração entre os alunos, né? Tá aí, esse evento aconteceu ontem, né, terça-feira, na sede da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. É importante, né, Paulo, para mobilizar também, para não ficar só aquela, olha, mas a Secretaria foca muito na questão do futebol. E é importante que foque também realmente em outras situações, promover também a prática esportiva, incentivar com essa parceria importante com a educação, os alunos, os jogos escolares, né, Paulo? Com certeza, meu amigo David. A gente aguarda ansioso, vai ter uma reunião agora com nós que somos coordenadores de esportes na Secretaria, no próximo sábado. Então é com muita alegria, muita satisfação que a gente vê a realização desse evento, porque é nas escolas que os norte-americanos preparam seus ídolos. Então a gente tem que aprender com o que acontece lá fora, com o que acontece de bom e trazer para cá. Para você ter uma ideia, eu só vim ter contato com jogos escolares quando eu fui fazer o meu ensino médio na capital.
Passei o meu ensino fundamental, que era o antigo ginasial, sem saber nem o que era isso, David. Então, esses jovens, adolescentes, agora vão ter essa oportunidade e nós vamos estar lá, cada um dentro do seu esporte, tentando colaborar e ajudar e, quem sabe, revelar futuros atletas olímpicos aí para nossas seleções de base, né, David? É verdade, não tenho dúvida. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Reginaldo, lá da Carnaúba, ele que está na empleitada, na organização lá do Campeonato da Carnaúba. Ele passou aqui os jogos ainda ontem, Paulo, os jogos desse último final de semana, já que nós não tivemos aqui na segunda-feira os jogos desse último final de semana. O Panasco, né, empatou em 0-0 contra o Cearazinho e se classificou, já estava praticamente classificado para a próxima fase, a fase mata-mata da competição. Isso foi no jogo de 14 horas, né? Porque no jogo das 16 horas, o Village de Cuncas venceu por 1-0 a equipe da Lagoa Seca. Destacar algumas equipes importantes que vêm demonstrando um grande futebol, como é o caso da equipe do Panasco e a equipe do próprio União da Carnaúba, que montou uma grande equipe e, consequentemente, garantiu já a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato da Carnaúba, fase essa mata-mata. A gente vai estar se aproximando. Quando chegar de fato, de vez, essa fase mata-mata, eu junto com o Paulo, a gente vai estar acompanhando de perto, levar o Paulo para acompanhar lá essas partidas de fase mata-mata do Campeonato da Carnaúba. Eu vim de Milagres domingo, e aí eu vou parar um pouquinho aqui para acompanhar pelo menos o jogo das 4 horas. Até ia 2 horas, mas não cheguei a tempo. Mas eu vi uma grande presença do público. Igual você acompanhou a final do Campeonato de Santo Antônio dos Poceiros, eu passava lá e também me surpreendi. Na primeira fase do Campeonato da Carnaúba, a borda do campo de jogo lá completamente lotada, acompanhando. Então, isso demonstra que o milagrense, juntamente com o mauritiense, é apaixonado pelo futebol e é uma competição importante, Paulo. Com certeza, David. Eu, desde criança, que eu via sempre falar, eram os campeonatos do Caldeirão, né, lá que Juarez Moraes organizava, Juarez Oliveira, e o campeonato da Carnaúba. Eles tinham tanto peso quanto o campeonato municipal da época, que não tinha a organização que tem hoje. Então a gente que gosta do futebol, que gosta do esporte, tem que prestigiar um evento como aquele, David. Não tenha dúvida disso, Paulo. 13 horas e 3 minutos, agora em 104.9. Paulo, vamos aqui analisar a tabela já do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o nosso esporte aqui também do estado do Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive virou manchete. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu ainda hoje. Tá aqui manchete do site Diário do Nordeste, onde o ex-presidente do Crato, ele foi preso em uma operação que investiga manipulações no futebol. Daqui a pouco a gente vai trazer na íntegra essa matéria e os nossos comentários. Mas antes, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Já vamos para a terceira rodada, Paulo. E aí nós já vamos ter aqui no próximo final de semana, vamos ter Bragantino e Botafogo. Esse jogo acontece no sábado às 4 da tarde, no Nabi Abichedid, na casa do Bragantino. Vamos ter, Paulo, no Alfredo Jaconi, Juventude e o nosso representante cearense, o Ceará, no sábado também às 4 da tarde. No sábado, às 18h30, Palmeiras e Corinthians, o grande clássico. Tem muita gente na expectativa também, Paulo, desse jogo aí. A gente sabe do desempenho do Palmeiras, mas tem muita gente esperando aí a análise e o desempenho do Corinthians, que no Brasileirão até o momento vem jogando muito bem, até o momento no Brasileirão. Apesar que jogou ontem na Copa Sul-Americana, teve vários desfalques, não foi um bom jogo para quem estava acompanhando. Mas a gente até entende a situação do Corinthians, né, Paulo? Desfalcado ontem. Com certeza, David. Eu acredito que nesse jogo aí entre Corinthians e Palmeiras, apesar do Palmeiras jogar em casa, é um jogo equilibrado. Porque o Palmeiras vem conseguindo os pontos, aquela questão, tudo direitinho, mas não vem jogando aquele futebol esperado, viu, David? Verdade. Aí no sábado, das 21 horas, né?
O Vasco recebe no São Januário o Sport, que foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras, não tenho dúvida, né, Paulo? Uma vergonha. Uma vergonha, né? Não tenho dúvida disso. Olha, David, eu tenho uma antipatia ao esporte por conta daquela questão de 1987 que eu não consegui engolir, sabe? Mas nem eu consegui não ficar com pena do esporte. Fiquei indignado com aquela situação. Assim, eu vejo uma análise. Antigamente a gente tinha, de fato, de se preocupar com os representantes do Nordeste. Mas a gente olha que há uma sequência de erros na arbitragem que não é só com as equipes do Nordeste. Ela passou, extrapolou. A situação é essa, extrapolou, Paulo. O jogo do Internacional com o Cruzeiro foi visivelmente prejudicado. Uma expulsão indevida logo no começo do primeiro tempo, se não me engano. Isso. E prejudicou o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o jogo e podia ter levado uma goleada grande, David. Prova que os erros não são aqueles erros direcionados. É má qualidade mesmo. Má qualidade mesmo. E de um árbitro, e vem de onde a gente nunca imaginava, porque o Marcelo de Lima Henrique é um árbitro experiente e, consequentemente, cometendo erros grotescos, como esse erro que aconteceu no jogo do Internacional contra o Cruzeiro. Então, o Sport entrou na Justiça Desportiva. Vamos aguardar o que vai acontecer. Até o momento, né, os árbitros já estão proibidos de apitar. Os quatro. Aliás, os quatro não, porque foram todos, né? Os de campo, os do VAR, tá todo mundo suspenso aí, viu, David? O que a gente pode imaginar de outras situações acontecer, porque além do árbitro central errar, lá está o VAR, a imagem mostrando, tem o tempo ali, eles passam 5 minutos para analisar o lance, porque não era para passar 5 minutos para analisar o lance, mas passam 4 ou 5 minutos analisando um lance, para, consequentemente, colocar o lance como errado, né, Paulo? Então, assim, é uma situação delicada, né? Se não existisse o VAR, a gente nem entraria tanto a fundo nessa questão dele. Mas já que a ferramenta existe, vamos usar esse negócio direito, então contrata David Braga e Paulo Martins para tomar conta desse VAR da CBF, a gente vai, não vai não, David? Com certeza, não tenho dúvida. E vamos se qualificar para apitar. É importante que haja uma qualificação, porque eu vejo também que está faltando qualificação na arbitragem brasileira. Olha, Paulo, seguindo aqui a rodada do próximo final de semana, nós vamos ter aí na Arena Fonte Nova, que agora mudou de nome, não vou nem dizer o nome, porque o nome é enorme. Né? Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe a equipe do Mirassol, que arrancou o empate no finalzinho contra a equipe do Fortaleza. Né? Quero fazer um adendo aí, viu, David? Pois não, Paulo, pode ficar. Os comentaristas de arbitragem, principalmente o Dacildo Mourão, que é aqui do Ceará, que também apitou pela FIFA, um árbitro muito conhecido da minha geração, da tua não, que tu é mais novo. Ele questionou a reclamação do Fortaleza no gol de empate do Mirassol. Porque na hora da cobrança do lateral tinha uma segunda bola em campo. Aí os jogadores do Fortaleza foram um pouco inocentes. Eles devolveram a bola para a equipe do Mirassol, só que eles não pegaram aquela bola que o Fortaleza estava devolvendo. Pegaram outra. E o jogo seguiu. Aí ficou o questionamento. É válido ou não? É válido. Por quê? Aquela segunda bola, apesar de estar dentro de campo, ela era um corpo estranho. Podia ser uma bola, um boné, um copo, uma garrafa, que não interferia em nada no jogo. Pois o Fortaleza ficou cobrando que dessem uma parada na partida por conta da segunda bola e saiu o gol do Mirassol. Então o Dacildo Mourão, eu até postei no canal Futebol e Música, o comentário dele, ele disse que o gol foi completamente legal. Agora faltou malícia aos jogadores do Fortaleza, que custou a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida disso. Tá aí, gente. E aí segue a rodada, né, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ter no Murumbis no domingo às 17h30, né? O São Paulo vai receber o Cruzeiro. Esse jogo aí, Paulo, São Paulo e Cruzeiro. Jogão, viu, David? Ei, quero assistir, viu? Cruzeiro vem de uma derrota, não é isso? Mas foi por conta daquela expulsão também. Né? E o São Paulo vem aí jogando dentro de casa e vai ter a obrigação de vencer o Cruzeiro. Já na Arena do Grêmio, às 17h30, também o Grêmio recebe o Flamengo. E aí, Paulo? Já não vou mais assistir São Paulo e Cruzeiro, David. Vai assistir Grêmio e Flamengo. É porque é o mesmo horário, rapaz. Aí é um jogão. Por quê? O Grêmio, quando enfrentava o Flamengo lá no Sul, ele tinha uma supremacia muito grande. Mesmo que as equipes do Flamengo fossem um pouco superior, o Grêmio levava vantagem. Meu amigo, dos últimos anos, de 2019 para cá, esse negócio acabou, viu, gente? O Flamengo vai lá e mete peia no Grêmio lá no Sul, mete peia no Grêmio lá no Maracanã, e é jogão aí. Depois, gente, às 19h30 no domingo, o Fluminense recebe no estádio do Maracanã o Santos. E eu acho que aí vai ser Neymar, né, Paulo? Eu acredito que Neymar vai pagar muito caro por ter feito 7 partidas consecutivas sem ter condição física, viu, David?
ele vai pagar um preço muito alto. Infelizmente eu digo isso, que eu não desejo que ninguém se machuque. Mas prejudicando o Santos, né? Prejudicou o Santos e nem jogou pela seleção. Ele parece que é um cara que não se cuida muito bem fora do campo. Então ele está pagando o preço das suas escolhas, né, David? Não tenho dúvida disso. Logo depois, gente, no domingo, já encerrando a rodada com 2 jogos, encerramento da terceira rodada. O Fortaleza recebe na Arena Castelão. Para quem não tem canal fechado, é jogo de televisão aqui, viu? Fortaleza Internacional vai passar na Record às 20 horas, às 8 horas da noite, Fortaleza Internacional na Arena Castelão. E encerrando a rodada, às 20h30, o Atlético Mineiro recebe o Vitória da Bahia. Nessas 2 partidas, quem seria o favorito aí? O Internacional tá bem, pode complicar a situação, a vida do Fortaleza, né, Paulo? Agora você é muito bem informado, viu, David? Você já sabe que esse jogo é transmitido pela TV aberta, rapaz? Às 20 horas, Fortaleza Internacional. E eu não sabia, viu? E esse horário é um horário excelente para quem está em casa assistir o jogo. Sim. David, esse jogo aí vai dividir a questão de divisão de águas para a equipe do Fortaleza. Se conseguir ganhar do Inter, que vem bem arrumadinho, não vem jogando, digamos assim, o que a gente espera, não. Ele vem jogando mais do que o que a gente espera. Pelo menos do que eu tinha acompanhado pelo Campeonato Gaúcho. É jogo duro. É jogo complicado para o Leão do Pici. Se ganhar, pega uma moral muito grande, viu, David? A situação complicada também aí é do Vitória. Vitória, 0 pontos, né? 2 jogos, 2 derrotas e, consequentemente, o que amarga aí a lanterna do campeonato. E vai pegar a pedreira. Vai vencer o Atlético ou empatar lá no Mineirão, não é vida fácil para o Vitória. Não apostaria minhas fichas no Vitória, viu, David? Situação complicada. Paulo, a sua análise sobre a classificação do campeonato até o momento. Nós temos aí o Internacional na liderança com 4 pontos, seguido do Corinthians com 4 pontos, e aí vem o Ceará, todo mundo embolado, né, com 4 pontos, com 4 pontos, e qual a sua análise aí? Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo aí com 4 pontos, a gente sabe que tem a questão do critério dos cartões, né, mas enfim, o Internacional foi quem mostrou o melhor desempenho nesse início de campeonato brasileiro, pelo menos é a minha análise, Paulo. David, eu acredito que não temos surpresas, porque assim, 2 rodadas é muito pouco para a gente avaliar o começo do campeonato, mas a gente tem que avaliar com os dados que a gente tem, né, David? Então até aqui estão de parabéns as equipes que chegaram aos 4 pontos, mas com uma dorzinha no coração do Leão não ter aproveitado o jogo do Mirassol, rapaz. Se tivesse com 6 pontos aí, era líder isolado, mas eu acredito, David, que o campeonato está seguindo dentro da normalidade e também faço um adendo especial à equipe do Internacional, você citou, vem fazendo um bom trabalho, vem conquistando pontos difíceis, né? Empatar com o Flamengo no Rio, complicado. Pegar o Cruzeiro em casa, meter 3-0, complicado, apesar da arbitragem. Então, segue dentro da normalidade do esperado. Agora, a partir da 3ª ou 4ª rodada, a gente vai separar os homens dos meninos, viu, David? A gente vai começar a observar quem tem, de fato, um equilíbrio no campeonato, uma regularidade no campeonato. Eu achei assim, apesar do Vasco não ter aquele bom desempenho, mas assim, eu gostei muito do jogo do Corinthians contra o Vasco, no placar de 3-0, por mais que foi no Itaquerão, mas o Corinthians foi muito superior ao Vasco, o que dá uma esperança para o torcedor, Paulo, quando se trata das próximas partidas. A gente sabe que a gente não pode fazer uma análise sobre essa partida de ontem, né? Até porque também o adversário não era forte tecnicamente, e também tinha a questão do desfalque também, mas dentro desse elenco que foi montado, que entrou contra o Vasco da Gama, que venceu por 3-0, dá para o torcedor do Corinthians criar uma expectativa positiva para durante toda essa temporada, Paulo? Na minha opinião, David, não. Eu vou dizer por quê. Porque o Vasco também jogou muito desfalcado contra o Corinthians. O treinador do Vasco teve uma estratégia, não sei como lá, jogou as tampas para cima e saiu catando, que jogou com o Vasco praticamente com 6 titulares a menos. Então o Vasco foi todo desconfigurado, pensando na Sul-Americana. Então, se eles já estão pensando na Sul-Americana agora, depois não vão reclamar quando estiver lá perto da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians é aquela velha história. Jogando em casa, com apoio da torcida, pode ser o time que for, dá trabalho. Agora, eu preciso ver o Corinthians mais jogando fora de casa dele. Pois é, Paulo. Agora, 13h24, deixa eu trazer aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Crato. Aliás, já começando a falar sobre o Crato, mas falando sobre o último final de semana. Nós tivemos, Paulo, a partida entre Crato e Quixadá. Inclusive, eu estava naquela expectativa. Olha, se o Crato ganhar do Quixadá, vou chamar o Paulo para a gente assistir a final da Série B do Campeonato Cearense
lá na Arena Romeirão. Mas, infelizmente, o Crato levou um resultado de 3-1 para o estádio Abelhão em Quixadá e chegou lá, perdeu de 2-0 no tempo normal e perdeu nas penalidades para a equipe do time do Quixadá dentro do Abelhão. E quem se classificou para a final e para a Série A do Campeonato Cearense foi a equipe do Quixadá. Ou seja, nós não vamos ter no próximo ano na Série A nem o Crato, nem o Icasa e nem o Guarani de Juazeiro. Né? E nem o Cariri, né? Nem o Cariri também. Então, assim, você vê, quando passa um ano, a expectativa de ascensão do futebol, não, veio foi uma regressão no futebol. E olha só, a gente tem aqui o áudio da fala, né, do Paulo Júnior, que é um jogador que já bem rodado no futebol cearense, já passou por vários clubes, Horizonte, enfim, e ele falou sobre essa heróica classificação do Quixadá para a final do campeonato cearense contra o Maranguape e o acesso à primeira divisão. Paulo Júnior, cara, você acabou sendo um cara que abriu o placar para poder o time buscar essa virada histórica. Como é que foi esse momento para você, que é zagueiro, de repente, dá uma de ser para voz por ali, Paulo? É um momento muito feliz, né? Graças a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que eu mais amo, né? E a gente está numa condição aqui de estar brigando pelo acesso. Trabalhamos durante a semana essa bola parada. O professor Juranilson focou muito nisso. Fizemos por merecer, fizemos um grande trabalho, um trabalho honesto no dia a dia, a diretoria, o presidente, o vice, a comissão técnica. Foi um trabalho que foi coroado, Deus abençoe no final. A gente fica muito feliz, mérito de todo o time, mérito de toda a cidade, toda a torcida. A gente fica muito feliz dessa alegria para todos. Um dos heróis improváveis era por aí? Digamos que tudo é fruto do trabalho, né? Fruto do trabalho. A gente meio que estava muito desacreditado, né? Por causa do resultado do primeiro jogo, mas a gente confiava muito no nosso grupo. A gente tinha total confiança que podia reverter o resultado. Houve muito da parte deles, né? Somente do primeiro jogo, mas a gente focou em manter nossa humildade do início ao fim da competição, sem querer esnobar ninguém, passar por cima de ninguém, e no final Deus coroou e abençoou. Parabéns aí pelo acesso. Obrigado, meu irmão. Agora é comemorar e depois ficar na final para ser campeão. Tá aí a participação do Paulo Júnior, quem também falou, né, na equipe do Quixadá, é um filho da terra, rapaz. E olha só quem foi que falou. Queria conversar com o Dico, né, um dos jogadores importantes dessa classificação do time do Quixadá. Você começou como titular, Dico, aí depois foi para a reserva, hoje volta a ser titular. Fala um pouquinho sobre esse acesso do time do Quixinha, né, que brigou, né, desde o início da competição, sempre como um dos favoritos para esse acesso. Tony, boa noite, né? Primeiramente agradecer a você pelo carinho, parabenizar pelo seu trabalho que você vem fazendo sempre, né? Não só no futebol do Cariri, mas no Ceará, no Brasil inteiro, né? Então não é fácil, né, cara? Você pegar um time numa Série C, um time que estava parado, 8 anos parado, né? E mais de 8 anos que não jogava aqui em Quixadá, e você pegar o Quixadá assim, não é fácil. A gente fez uma boa Série C, fomos campeões. Iniciamos uma Série B muito difícil. Eu creio que foi uma das Série B, está sendo uma das Série B cearense mais difícil dos últimos 5 anos. Bastante equipe qualificada, boa. Torcidas, times tradicionais do nosso futebol cearense, né? Muito feliz, Tony, com essa conquista. Parabenizar toda a comissão, diretoria, a gestão municipal aqui, que foi muito importante para essa nossa volta na elite. Estou muito feliz. Eu que voltei ano passado para o Quixadá depois de 15 anos, né? Voltei para a minha cidade natal, para o time onde comecei a dar os meus primeiros passos, né? Quero dedicar esse acesso a todos os quixadaenses, né? Primeiro a Deus, né? Depois a todos os quixadaenses, minha família, aos meus amigos, né, Tony? Espero que eu possa ainda continuar firme e forte e ajudando o Quixadá, por dentro ou fora de campo. Tá aí, né? O Dico, que é filho natural do Quixadá, né? E pôde honrar a camisa da equipe do Quixadá lá no estádio Abelhão. A final vai ser entre Maranguape e Quixadá. E olha só, outra decepção também para o futebol do interior foi Itapipoca, né? Que acabou perdendo por 3-0 dentro de casa, lá no Período Teixeira lotado. E o Maranguape conseguiu vencer por 3-0 e garantir a classificação para a Série A do Cearense e também para a final do Campeonato Cearense. Antes que você comenta, Paulo, nós temos aqui manchete no Diário do Nordeste. Olha só, ainda sobre a situação, o que joga a última pá de terra, seria assim, né, no futebol do Cariri. O ex-presidente do Crato é preso em operação que investiga manipulações
de futebol. Olha só, Cleuson Ivan de Souza Barros, ex-presidente do Crato Esporte Clube, foi preso nesta quarta-feira durante a operação Jogada Marcada, que investiga esquema de manipulação de jogos e resultados comprados em partidas de futebol. A polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva temporária e busca a apreensão direcionada a Ivan Barros, seguindo a operação Jogada Marcada, deflagrada na última terça-feira e conduzida pela Polícia Civil de Goiás. Foram presos até o momento um ex-presidente de um time de futebol, do time do Crato. Na época houve investigação, porém, no âmbito da Justiça Desportiva. Ele chegou a ser excluído do campeonato naquela ocasião, porém já regressou uma vez que não teve ação criminal. Agora a gente tenta responsabilizar criminalmente, uma vez que foram identificadas provas materializadas através de algumas medidas judiciais que comprovam o envolvimento desse presidente, disse Eduardo Gomes, delegado do grupo Antirroubo a Banco da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Está aí o futebol do Cariri, é manchete, né? É manchete, é destaque, mas de forma negativa, né, Paulo? A situação do Crato sendo eliminado e vendo seu ex-presidente aí preso, né, por conta de envolvimentos em manipulação de resultados, Paulo. É uma vergonha inexplicável, injustificável. Chegamos no momento de ter a melhor arena do interior cearense, que é a Arena Romeirão, feita pelo governo do estado, um grande investimento, que a gente tinha tanto anseio que esse dia chegasse. Chegou e, infelizmente, não temos equipes qualificadas a disputarem nem o campeonato cearense dignamente, para que a gente possa deslocar de Mauriti, Milagres, Brejo Santo, Missão Velha, Barro e tantas outras cidades próximas a Juazeiro para acompanhar esses jogos. Aí a gente vê uma situação dessa. E para colocar a pá de calma, como diz, a pá de cal, como diz você, tem que ter calma, mas nem calma eu consigo ter num momento desse, David. É você ver uma história dessa, que se já está materializada, não tem mais o que justificar, que eles sejam devidamente punidos e que sejam responsabilizados e que outras equipes não caiam nessa onda de achar que dinheiro fácil é dinheiro bom da gente ganhar e colocar no bolso. Não, David, que o preço é alto, viu? Não tenha dúvida disso, Paulo. 3 horas e 32 minutos. Ontem, eu acompanhava um trecho da entrevista, ontem, a entrevista do empresário Barão, né, mais conhecido Barão, ele que fez diversas e positivas campanhas com a equipe do Barbalha, levando o Barbalha à Copa do Brasil, levando o Barbalha a disputar a reta final do Campeonato Cearense, tirando o Barbalha da Série B do Campeonato Cearense, levando o Barbalha para a Série A do Campeonato Cearense. E ontem os repórteres, o Marco Valério e o Delton Sá, entrevistando o Barão, de que, olha, as torcidas do Icasa se reuniram, os representantes das torcidas, e foram no privado do Barão convidá-lo para uma reunião pessoal. O Barão veio de São Paulo para essa reunião com os dirigentes das torcidas organizadas, com os representantes, e a pauta era: Barão, salve o Icasa, tira o Icasa da situação que está hoje. A gente dá o total apoio. Então, hoje o Barão ele tem o apoio de todas as torcidas organizadas, a Furicasiana, Loucos da Laje, os de Verdes, enfim. Mas, até o momento, o Barão disse: olha, não recebi nenhum convite da diretoria do Conselho Deliberativo do Icasa para sentar em reunião. Mas, pelo apelo do torcedor, eu estou disponibilizando o meu nome. Ele disse isso no ar na Rádio Vale FM. Estou disponibilizando o meu nome para disputar a eleição para a presidência do time do Icasa. Pode ser esperança, Paulo? Um empresário que já deu certo na equipe do Barbalha e que pode contribuir com a equipe do Icasa, porque assim, uma das questões que hoje, inclusive o próprio Marco perguntou, é a questão da confiança, da credibilidade do time do Icasa. E ele disse, ele pelo menos garantiu: olha, da minha parte, credibilidade vai ter. Porque todos os clubes que eu passei, eu paguei em dias os jogadores. O grande problema hoje de casa é porque contrata o jogador, não tem condições de pagar e que no final acaba não pagando e os jogadores colocam o time na justiça. Por isso está com mais de 40 milhões de débitos, de dívidas trabalhistas, porque o Icasa não tem condições de pagar. Mas o Lúcio Barão, como é conhecido, se colocou à disposição para ser presidente do Icasa. E ainda disse, quando era na sua infância, era torcedor do Icasa. Paulo. E seja bem-vindo, rapaz. Que
Esperança nasce no coração de nós que somos aqui da região do Cariri, que torcemos pelo Verdão, que torcemos pelo futebol do interior do Ceará. Rapaz, David, eu me recordo do grande Casa, do Júnior Xuxa, que quase sobe à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que também tinha apoio de empresários paulistas, entendeu? Não vamos nos iludir e achar que aquele grande Casa existiu com forças locais. Não. Tinha apoio de empresários de fora, que traziam jogadores para cá, que colocavam seus atletas na vitrine do futebol aqui e depois revendiam, como é normal isso acontecer, e tiravam seu investimento. Então que essa boa prática do futebol possa retornar ao Icasa. Não sei se você sabe, eu tenho uma camisa do Icasa, dessa grande fase áurea do Icasa, na época do Júnior Xuxa. Que a gente ia assistir os jogos da Série B do Icasa, para você ter uma ideia, eu assisti, eu acho que no grande ano do Icasa, umas 10 partidas, se eu não me engano, eu assisti, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e o Icasa não perdeu um jogo. Ou ganhava ou empatava as partidas. E um atleta dos Panteras Master, que é o meu primo Vandi, o Vandi, ele era como é que se chama? Não é dirigente, ele era conselheiro do Icasa. E ele tinha a carteirinha VIP lá. E ele sempre dizia, meu primo, quando você vier, você vá que eu consigo seu ingresso. Então eu não media esforço, não era só ir. Chegava no Romeirão, ele garantia que eu assistia o jogo com ele, entendeu? Então foi um momento assim ímpar na história do Icasa. E eu torço que esse momento retorne. Barão, venha, rapaz. Assuma, nós temos uma arena que nunca tivemos antes. A pessoa, David, se o Icasa monta uma equipe forte, o tanto de dinheiro que não dá para fazer com a venda de ingressos ali na Arena Romeirão? Pois é, Paulo, né? O Icasa começou uma fase gigantesca e ela foi de 2000, ela começou em 2004 para 2005, né? E aí o treinador Flávio Araújo, e esse ciclo de evolução começou com o presidente Zacarias Silva, que era torcedor do Icasa e consequentemente empresário também em Juazeiro do Norte, e que deu início a essa caminhada com o treinador Flávio Araújo. E o Icasa sempre atrapalhou aquele ciclo do manjadinho, que era Fortaleza e Ceará na final. O Icasa foi para a final em 2005, foi para a final em 2006, 2007. Então foram 3 anos consecutivos. Lamentavelmente, o regulamento da Federação Cearense ajudava muito os times da capital, porque sempre o primeiro jogo era no Romeirão e o último jogo lá na Arena Castelão. Era uma situação muito difícil reverter a situação, mas o Icasa foi vice-campeão algumas vezes, né? E consequentemente em 2009 é que começou a evolução do time alviverde, com a boa equipe que foi montada por Zacarias Silva, mantendo o treinador Flávio Araújo, que foi vice-campeão cearense. Aí em 2009 começou, e naquela partida histórica, não sei se você teve presente, contra o Paysandu, quando o Icasa venceu empatou na Curuzu em 1-1 e trouxe para dentro do Romeirão lotado, vencendo pelo placar aí de 6-2. Aí Guto participou, Júnior Xuxa participou daquele momento histórico, que foi o jogo que garantiu o acesso pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro. E muita gente criticava o Zacarias Silva, né? E tem gente que critica ainda, mas olha, o Zacarias Silva que foi responsável por toda a história, né? O Arthur Borim já pegou o Icasa na Série B. Então, assim, eu acho que o reconhecimento só foi naquele momento, depois veio críticas. Mas o Zacarias Silva é tido aí, e isso não sai, está na história do clube, pelo melhor dirigente do futebol à frente do Icasa, né? Levou o time do Icasa da Série C, naquela época não tinha Série D, levou da Série C para a Série B, e o Icasa conseguiu ficar lá pelo menos umas 3 edições na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Agora é lamentar. E aí o declínio veio por conta justamente daquela partida lá. O Icasa precisava jogar, obviamente que não fez a sua parte, mas judicialmente todos os juristas na parte de futebol dizem que o Icasa foi prejudicado. Muito. O Icasa, o Figueirense colocou um jogador que não era para ter colocado, que já tinha recebido, acho que o 3º cartão amarelo, não poderia entrar em campo e, consequentemente, jogou no Figueirense, na última rodada, o que o Icasa tinha direito. Mas qual é o clube mais importante para a CBF? É o Figueirense, que tem uma federação forte, né, em Florianópolis, Santa Catarina, ou é aqui no estado do Ceará? Eu acho que também Mauro Carmelo pecou. Não vi nenhum interesse da Federação Cearense de Futebol para tentar ajudar o Icasa a sair dessa situação. David, outro fato marcante dessa geração e dessa época que você se refere
foi que além de não ajudar, além de não buscar os interesses do Icasa, o Ceará foi lá e contratou os 2 melhores jogadores do Icasa antes das 2 últimas partidas da segunda divisão, onde o Icasa precisava só de um empate. Você vê, as outras forças cearenses torceram contra, faziam um movimento contra para que o Icasa não fosse o representante cearense na Série A. Então é muito triste. E eu acho que até hoje a gente paga por aquelas penalidades acontecidas naquela época. De 2013, né, David? 2013, não triste. Tem disso. Foi ali, o Icasa, ele 2013, ele quase por questão de um ponto não conseguiu acesso. Aí depois veio 2014 com rebaixamento. Eu estava no jogo contra a Portuguesa quando a torcida tirou ali as blusas, as camisas e passaram a queimar na Arena Romeirão o rebaixamento. O Icasa acabou perdendo para a Portuguesa e consequentemente foi rebaixada em 2014. 2014 rebaixamento, 2015 ele disputou a Série C e foi rebaixado. Aí foi só descenso, o Icasa foi só caindo, não teve ascensão. Está aí hoje disputando a melancólica segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Está aí a situação. 13 horas e 41 minutos, Paulo. Eu tenho aqui os jogos, né? Os jogos que vão acontecendo durante todo o dia de hoje. E aí tem jogo hoje na Champions League, tem Barcelona e Borussia Dortmund, hoje às 4 da tarde. Pois não, Paulo? David, você viu os gols de Arsenal e Real Madrid de ontem? Vi. Cara, aqueles 2 gols de faltas não existem. Não David. existe. Não existe. Aquilo é videogame. Lembrou Roberto Carlos. Pelo amor de Deus, David. Que golaços. 2 golaços. Eu não sei te dizer qual foi o mais bonito dos 2. Lembrou Agora, Messi, né? Lembrou Messi, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo. Dá 3-0 no Real Madrid, não acontece todo dia não, viu, David? Eita, Arsenal quente, viu? Pois é, Paulo. Tem aí por das 4 da tarde, tem na Champions League Barcelona e Borussia Dortmund às 4 da tarde. Também às 4 da tarde tem o PSG e Aston Villa. PSG, o que é que você está achando do PSG, Paulo? Deu uma caída com a saída lá do Messi, de Neymar, o que é que você está achando? Ele é o velho time do quase, David. De vez em quando a gente vê falar nesses times. Ele é quase, está conseguindo, quase está chegando, mas não tem camisa não, viu, David? Pois é. Falta algo mais aí. E aí à noite vai ter a nossa Liga dos Campeões, a Copa Libertadores da América. Às 19 horas vai ter Nacional do Uruguai versus o Bahia de Rogério Ceni. Você acha que o Bahia consegue vencer fora de casa, Paulo? Dá para vencer esse jogo, porque eu até assisti alguns comentários sobre esse jogo antes de vir para cá, David, que se o Bahia não vence, não tira os 3 pontos hoje lá no Uruguai, a chance de perder a primeira colocação do grupo é grande, porque tem outras forças mais pesadas nesse grupo, viu, David? Às 19 horas também vai ter o Olímpia versus o Vélez Sarsfield. Às 21h30, Paulo, tem o Mengão, o Flamengo, enfrentando o Central Córdoba Santiago. Dá para vencer em casa, né, Paulo? É para vencer bem. Possivelmente o Pedro volta, viu, David? Que é importante. Ave Maria. O Pedro, na minha humilde opinião, eu sempre gosto de dizer assim, porque cada um tem sua opinião e eu respeito, é o melhor finalizador do futebol brasileiro. Então, com o Pedro em campo, não perderia aqueles gols que a gente perdeu contra o Vitória, não. Pois é, jogo da televisão, Flamengo Central Córdoba Santiago às 21h30. Também às 21h30, o Bolívar enfrentando o Sporting Cristal. Às 21h30 também Palmeiras enfrentando o Cerro Porteño. O Palmeiras ele deu uma caída. Eu acompanhei o jogo contra o Sport, tirando os lances polêmicos, Paulo, né? Que não é nem para ser lance polêmico, a gente sabe o que aconteceu ali, mas o Palmeiras tecnicamente não tá aquele Palmeiras do Abel Ferreira não, Paulo. Pode se complicar na Libertadores? Pênalti pro Palmeiras, David. Estralei o dedo. Vai ser assim. O Palmeiras está escapando com esse negócio desses pênaltis fantasma que tem por aí. Se o cara espirrar perto do jogador do Palmeiras é pênalti. Falar alto perto do treinador do Palmeiras é pênalti. Então, David, vamos jogar bola, Palmeiras. Um investimento que foi feito esse ano, as contratações que foram feitas, estão ganhando só com a ajuda da arbitragem. Pois é, Paulo. E aí depois, às 23 horas, que jogo cedo, hein, Paulo? Às 23 horas, a LDU enfrenta o Desportivo Táchira. E aí, gente, tem a Copa Sul-Americana ainda hoje. Às 19 horas tem o Huracan enfrentando o Racing Montevidéu. Às 19 horas também Palestina enfrentando o União Santa Fé. Às 21h30 o Cruzeiro recebe em casa, Paulo, o Mushuk Runan. E aí, Paulo, Cruzeiro é para vencer? Para vencer fácil. Não sei nem dizer o nome desse time aí, viu, David? Ele tá não me dando nada esquisito, viu?
Às 21h30 também pela Copa Sul-Americana, o União Espanhola enfrenta o Once Caldas. Às 21h30, o Lanús enfrenta o Melgar. Esses são os jogos aí da Copa Sul-Americana. Ainda hoje vai ter aí pela Copa Verde o Paysandu enfrentando o Goiás. A Copa Verde é como igual a Copa do Nordeste aqui. E aí o Paysandu enfrentando o Goiás, Paulo. Tá aí, esses são os jogos de hoje à noite, né? De tarde até chegar de noite aí, os jogos pelo Brasil e pelo mundo afora. Liga dos Campeões, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Paulo, gostaria de acrescentar mais algum comentário? David, é a quarta-feira cheia, né, David? Aí você vê que tem jogo para todos os gostos, horários diversos aí. Se você tiver com um dia livre hoje, a partir das 4 horas da tarde, futebol não vai ter problema para escolher jogo não, viu, David? É um jogo ao lado do outro, algumas partidas no mesmo horário. Agora eu queria aproveitar, David, a deixa aqui e dizer que no nosso futebol local aqui, também as coisas estão agitadas, viu, David? Tem novidades? Temos novidades. Reforços, contratações. Olha, David, o campeão tá voltando aí, viu, David? O Parmalat não brinque não, viu? Acabou de trazer um zagueirão aí de milagres. Contratação já confirmada. Você que acompanha aí as redes sociais. Eu só esqueci o nome do cara, não sei se é o Ivni, o Ines, uma coisa assim, porque meu celular tá sendo usado ali para gravar. Mas é um grande zagueiro, o Parmalat está trazendo aí, se reforçando, mostrando que esse período de seca vai acabar, viu, David? Que bom, pai. E outra coisa que eu quero te dizer, meu amigo David Braga, é que toda quarta-feira tem um futebol dos veteranos. Toda quarta-feira. Lá no Otávio Cruz Sampaio, lá na Bela Vista, a partir das 16h30. Sei que você ainda não está com seus cabelinhos brancos ainda não, mas apareça lá com a chuteira, rapaz. Bater uma bolinha lá com a gente e dizer também que o campeonato de Master desse ano tem tudo para ser o maior da história, viu, David? Tá certo, Paulo. Deixa eu só aqui, rapaz, fazer jus, colocar aqui a tabela também rapidinho, já que nós temos um tempinho aqui, às 13h47, da Série B do Campeonato Brasileiro, rapaz. Série B do Campeonato Brasileiro, vamos lá. Já que o sorteio da Copa do Brasil só é agora 3 horas da tarde, está marcado para 3 horas, mas nós temos aqui a Série B, Paulo. A Série B nós temos aí, é muito cedo para analisar, até porque nós vamos para a segunda rodada, Paulo. Amanhã vai ter jogo, né? Vai ter aí o Atlético Paranaense enfrentando o Criciúma na Liga Arena, o Atlético jogando em casa. Acho que, até o momento, acho que o Atlético ele é o favorito a subir para brigar pelo título, Paulo. Acho que os dois Atléticos ali, os dois clubes que caíram da Série A para a Série B, você acha que os dois são os favoritos para retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acredito que sim, viu, David? Pela estrutura, pela condição financeira. Você sabe que quando a equipe cai da Série A para a Série B, a questão de TV não diminui tanto, não é verdade? Vai diminuir a partir do segundo ano. Já é uma cláusulazinha que eles colocaram lá no regulamento para facilitar as equipes que caem uma única vez, que caem só pelo ano. Aí se você permanece no segundo ano, aí a queda do dinheiro da TV é enorme, viu, David? Então eles têm um poder de recurso aí maior que os demais. Pois é, rapaz. A novidade que eu acho aqui da Série B é que vai acontecer, Paulo, o grande clássico lá do Pará, né? Eu não sei aqui qual é a rodada, mas acompanhava até o jogo da Ferroviária contra o Remo. O Remo estava vencendo fora de casa na estreia da Série B e acabou cedendo o empate para a equipe da Ferroviária, né? Lá em São Paulo, em Araraquara. Mas vai ter o grande clássico entre Paysandu e Remo, aí de volta, né? O Remo subiu, o Paysandu permaneceu e, consequentemente, está aí o grande clássico do Gran Belém do Gran Pará na Série B do Campeonato Brasileiro. É o Repá, né, David? É o Repá. O Repá é um clássico aí de botar fogo aí para quem gosta de futebol. É a nível de Ceará e Fortaleza, de Sport e Santa Cruz e tantos outros aí. É um clássico regional bem conhecido, viu, David? Pois é, nós temos aí algumas equipes, por exemplo, nós temos aí o Cuiabá, que passou um bom tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, Paulo. E está de volta aí a Série B do Campeonato contra a equipe, a enfrentar a equipe do Avaí, que é uma equipe tradicional também, né, Paulo? É sim, David, mas eu ainda acredito mais no Cuiabá, David, porque o Cuiabá, ele permaneceu, digamos assim, algumas temporadas em Série A, deve ter uma estrutura financeira bem melhor, viu, David? O Avaí é aquele time que cai e volta, é o time ioiô. É verdade. O Vila Nova caiu para a Série B e parece que voltou da Série B, né? Não voltou mais, não. Não voltou mais, né? Mas vai enfrentar aí o Paysandu no próximo sábado. Esse jogo é lá no Serra Dourada. O Paysandu, né? Que a gente sabe da história do Paysandu, né, Paulo? Jogou Libertadores da América. E Arley. Enfrentou o Iarley, rapaz. Enfrentou o Boca Juniors lá na La Bombonera.
Mas assim... Ganhou, viu, David? Ganhou do Boca na Bomboneira. Ganhou do Boca, então assim... Mas parece que também está gostando da Série B, né? Não investiu para chegar ali com estrutura para ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, né, Paulo? Deve ter bebido daquela água que o Leão tinha bebido, mas graças a Deus não bebeu mais, que ficou não sei quantos anos na Série C. Então o Paysandu bebeu daquela água da Série B agora, viu, David? Pois é, nós temos também aqui, a gente só está fazendo uma avaliação sobre as equipes que têm tradição. O América Mineiro, que passou um certo tempo também na Série A, hoje está na Série B, né, Paulo? Não vê expectativa de acesso, mas tem uma estrutura o América, né, Paulo? O América é outra equipe estruturada que joga a Série B. Ela também tem aquela questão do ioiô, bate e volta na Série A, mas briga sempre para subir, viu, David? E um detalhe aqui, olha só, a única equipe do Nordeste, né, eu posso até estar enganado, mas a única equipe do Nordeste a estar na Série B do Campeonato Brasileiro é a equipe do CRB, Paulo, né? E aí, deixa eu pegar aqui a posição do CRB, do CRB, tá ali, né? Quinto, né? Estreou com vitória. Deixa eu pegar aqui o resultado aqui com quem foi o time do CRB. Pronto, venceu a Chapecoense por 1-0 em casa no Rei Pelé. Não dá muito para acreditar que nós vamos ter ali mais um representante ali na Série A para brigar. Não dá não, né, Paulo? O CRB não tem aquela estrutura, né? É assim, David, na Copa do Nordeste ele faz, digamos assim, jogo duro com os grandes. Fez final contra o Fortaleza, mas quando chega no âmbito nacional, né, para disputar a Série B, ele vai bem, digamos, até a primeira metade do campeonato, da segunda metade em diante, na reta final, ele falta fôlego, né, David? Não tem jeito. Pois é, Paulo. Tá aí, gente, um resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, chegando aqui à reta final do nosso Esporte do Povo. Paulo, reta final do nosso Esporte do Povo. Agradecer mais uma vez por você ter atendido o nosso convite. Na sexta-feira, espero que você esteja aqui comigo mais uma vez para a gente comentar, né? Esses jogos que vai acontecer hoje à noite aí da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e, consequentemente, fazer mais um resumo aí sobre a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Paulo. David, agradeço mais uma vez o convite e queria também parabenizar o meu amigo Netinho da Secretaria de Esportes, que está à frente da equipe Veteranos de Mauriti, meteu 5-2 no Bahia, viu, no amistoso no último sábado. O Bahia, que é tido sempre como uma das grandes forças do futebol master de Mauriti, mas já levou uma sabugada do meu amigo Netinho lá, que ele estava todo feliz, viu? Então, Netinho, parabéns, Netinho, aí pela vitória, viu? Parabéns mesmo, vencer uma equipe de renome, uma equipe de tradição no futebol master. E qualquer coisa que precisar do amigo, estamos por aqui, né, David? Certeza, Paulo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa audiência, o vereador Horaciano Praça Montenegro, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado, Horaciano, pela audiência, obrigado pelo carinho. Deixa eu abraçar também aqui a Dalva Santana, lá no distrito de Umburanas, acompanhando também o nosso Esporte do Povo. Abraçar também a Tiana, rapaz, que também prestigia o nosso trabalho, né, de segunda a sexta, prestigia o nosso trabalho aqui na 104.9, tanto no Jornal do Meu Dia, minha participação, como também no Esporte do Povo. Um abraço também para você, Paulo. Obrigado, David. Deixa eu abraçar aqui também. Deixa eu ver aqui, tinha até colocado o nome, rapaz. Deixa eu ver aqui. Um abraço na Ediene Xavier. A Ediene Xavier também, que acompanha o nosso programa. Deixa eu abraçar aqui a Nazinha. Alô, Nazinha, minha amiga Nazinha, que está sempre prestigiando o nosso trabalho, a programação da 104.9. Ela que mora aqui no bairro Serrinha. Obrigado pela audiência. Ela me viu lá no Sítio Estrelinho, parabenizando o nosso trabalho aí à frente da bancada do jornalismo esportivo aqui da União FM. Obrigado, Horaciano, Praça Montenegro. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, a Aninha. Ela até disse aqui, rapaz, não fala assim não do meu Palmeiras não, mas é a realidade. É a realidade. O Palmeiras nesse momento está numa situação bem complicada. Muito ajudado, né? Tá muito ajudado. Ai, gente, vamos lá. 13 horas, gente, 54 minutos agora. Não foi nada agora aqui. Tá com problema aplicativo. Deixa eu ver se é esse aqui o aplicativo. E aí? Eita, Bruno. Uma bugada aí no bicho. Tá bugado, É um bugado. Ó.
bem isso, hein? Ó, tá rodando aqui, não tá transferindo pra mesa. Deixa eu... Esse está. Tu já encerrou? Já, praticamente, né? Não tá saindo lá, não? Não, Tô tentando ficou mudo. 9253-6290. Unimed, especialista em saúde. União FM. É bom quando eu tô... Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.